sobre aquilo que a gente passa e não consegue evitar. A gente não consegue contornar aquela história, sair daquele resultado, ou até mesmo passar por aquele resultado. Existem situações que, por mais seja difícil a aceitação, a compreensão, por mais que a gente não conseguimos buscar o entendimento pleno, porque de tudo isso está acontecendo conosco, existem momentos na nossa vida, processos que a gente passa, fases que a gente entra, que a gente fica completamente tomado por uma série de pensamentos, dúvidas, incertezas, buscando uma resposta, buscando uma lógica para todo aquele contexto, e dentro daquela situação tão desesperadora, que abala o nosso estado emocional, que afeta completamente toda a estabilidade racional, a gente não sabe como lidar com aquela situação, e aquilo vem nos preocupando muitas vezes. Há pessoas que nos assistem, e há pessoas que estão, até mesmo porventura, pode estar aqui em nosso meio, que passou por momentos de situações, por experiências, por fase, que dentro daquela fase buscou, talvez, uma resposta por estar passando por aquela fase, mas não teve a resposta. Existem pessoas que nos assistem, existem pessoas que vão ouvir, vão assistir em um dado momento acerca desta palavra, e pessoas se identificarão, porque essa mensagem vai levar algumas pessoas por um momento talvez desconfortável, mas acredita que este momento desconfortável, Deus tem muito a te ensinar, embora que você não compreenda, embora seja difícil obter as respostas, embora seja difícil de lidar com os traumas que experiências lhes causou, com as mágoas, com as tristezas que experiências lhes causou. Sempre tem, pastor Zezinho, pessoas que, cumprindo a sua vida, sua rotina, seu itinerário, em um dado momento de um propósito, em um dado momento de um projeto, em um dado momento de uma ideia, em um dado momento de um sonho ou de uma tarefa a ser executada, fora surpreendido por uma experiência que provocou grandes sequelas, não somente para a sua saúde emocional, mas trouxe sequelas também para o estereótipo, para a sua vida física. Não sei ao certo quando isto aconteceu, mas nada melhor do que a pessoa que passou por este processo para nos falar a respeito de experiências traumáticas que passou na vida e que mudou toda logística, toda ideia, todo propósito de vida que esta pessoa poderia ter. Falar a respeito de pessoas é falar a respeito de sonhos. Há um ditado popular que muito se fala:
que aquele que não sonha, esse já veio a óbito. Porque não tem como andar, receber essa dádiva de Deus que é a vida, receber essa oportunidade de Deus, essa dádiva que é a saúde, e não ter metas, não ter sonhos, não ter ideias, não ter propósito. Não tem como passar por esta única vida, por esta única oportunidade, e não galgar posições, não alcançar projetos, não querer o melhor para si. Mas quantas pessoas em rumo a um trabalho, quantas pessoas, talvez até mesmo em uma atividade profissional, física, cheio de ideias, cheio de planos, e for acometido por uma fatalidade, e for acometido por uma experiência completamente avassaladora, que desestabilizou todo o seu estado emocional, fazendo com que você entrasse por um caminho da depressão. E a depressão, ela veio por conta de você olhar para o espelho e hoje você se vê como você se encontra, como você está. A mente, ela tem uma facilidade de voltar, quanto de projetar situações. E diante de um acontecido, e diante de uma situação tão alarmante, que mudou toda a lógica do seu segmento secular, faz com que você entre em uma reflexão que em um dado momento você estava bem, que em um dado momento você estava avançando, que em um dado momento você estava indo para uma determinada situação, mas a sua integridade fora comprometida no caminho, na jornada, e mudou completamente toda a história e a dinâmica da sua vida. Esse texto, ele não é muito mencionado, mas quando nós temos empatia pela Bíblia Sagrada, quando nós, muito mais que ler, passamos a refletir, passamos a meditar, lições a gente tiramos desse texto que a gente usamos como base. Não é um personagem, pastor Zezinho, muito conhecido esse nome. Não é muito falado acerca dessa história. Mas eu tenho para mim que se aqui está registrado, grande significância tem. Grandes ensinamentos aqui tem. Uma vida de um homem talvez qualquer, uma vida de um homem comum dentro da sua sociedade. Quem sabe nós estamos falando aqui de um pai, de um esposo. Quem sabe o personagem que a Bíblia está nos apresentando não seja tão diferente de mim e de você. Alguém que tem ideias, alguém que tem propósitos. Porque se nós temos propósitos, se nós temos ideias, se nós temos sonhos, porque este seria tão somente diferente de mim e de você? E dentro desse contexto, quem sabe em um grande projeto em mente a ser realizado, sua vida é fato, é marcada
Eu não sei qual o horário do dia, mas diante do que ele passa, já nem faz sentido qual o horário do dia. Diante do que ele vai contrair para a vida dele, já não faz sentido qual o minuto do dia que lhe aconteceu. Mas em um dado momento, este homem, esta pessoa, este ser humano, ele tem sua estrutura física paralisada. A sua mente, seu cérebro, seu raciocínio, por mais que manda informações para que possa desenvolver sua coordenação motora, o corpo já não consegue responder, seus membros já não conseguem responder. A informação provocada pela mente, pelo cérebro. Dentro desse contexto, aparenta-nos de primeiro momento que será uma coisa passageira. Aparenta-nos de primeiro momento que seja somente um mal-estar, e daqui a pouco as coisas voltam a ser tudo como normal. Aparenta-nos de primeiro momento ser uma situação que é passageira, uma tempestade que daqui a pouco se vai com o vento e as coisas voltam a ser o normal como de antes. Pastor Zezinho, o texto que nós estamos refletindo fala-se a respeito de um homem que há 8 anos, este homem chamado Enéas, se encontra paralítico. Eu estou dizendo de um homem, porque o texto fala um homem, fala uma formação já completa, o qual por 8 anos, então ele não nasceu nesse estado, mas algum momento da vida dele, ele perdeu toda a estabilidade física, ele perdeu toda a sua coordenação motora, fazendo que o mesmo se submetesse aos cuidados de outras pessoas. Em um momento você está bem, em um momento está tudo no lugar, e de repente você se encontra submetido aos cuidados de outras pessoas. Isto mexe com o orgulho pessoal que cada um de nós temos. Isto mexe com a estrutura emocional. Em um momento vem a reflexão, estava tudo bem, e de repente tudo virou. A vida tornou-se uma bagunça. Situação de opressão que eu vivo, uma marca, uma experiência que trouxe um sinal para a vida deste homem, que trouxe uma consequência para a vida deste homem desesperadora. Quem o conhecia, as pessoas que tinham ele em seu conhecimento, logo fica assim espantada, porque se ouve o noticiário, se ouve rumores de que o conhecido, o vizinho, o amigo, o colega perdeu a sua estabilidade física, se encontra acamado,
Aquele que gostava de estar de um lado para o outro, de repente está acometido de uma enfermidade, a qual ele não sente nenhuma parte do seu corpo, como os primeiros instantes dessa nova etapa, dessa fase que ele está passando. Talvez se tenha a expectativa, talvez as pessoas, vendo o estado de abalo emocional e psicologicamente, perplexa com o que está vendo, sem entender muito o que aconteceu com a vida deste homem, possa até mesmo dizer: já já as coisas mudam, já já as coisas voltam tudo ao normal, já já as coisas se resolvem. Quem sabe a medicina não encontrou o diagnóstico, não encontrou o medicamento certo, e nem tampouco o seu conhecimento fora tão ao seu extremo, a ponto de compreender o que aconteceu com este homem. É difícil de lidar com essas situações. Não há um diagnóstico completo, não há uma palavra, um estudo em estado de perfeição que possa trazer com clareza o que este homem está passando. O assunto da cidade é Enéas, o assunto do bairro é Enéas, o assunto da região é Enéas. De repente fica paralisado, de repente perde seu movimento, de repente perde a estabilidade. A pergunta é: como que ele está se sentindo? Aquele que tinha, em alguns momentos atrás, seu direito de ir e vir, e de repente o seu direito de ir e vir é interrompido por conta deste drástico acontecimento, desta drástica provação. Para ele é o fim. Não tem diagnóstico que fale, não tem um laudo que mostre um caminho, uma direção, não tem uma ideia, um conhecimento completo que lhe assegure para que ele fique-se calmo, que já já tudo se resolve. As únicas pessoas que tentam nos aconselhar em momentos desesperadores são os nossos, são nossas famílias, que com uma mão suave coloca a mão em nosso cabelo e diz: já já tudo se resolve, já já essa situação passa, já já você dá a volta por cima. São estas pessoas de nossa afinidade, em um laço familiar, entrelaçam nossas poucas forças e vai nos motivando em meio a tantas desmotivações. Está abalado. Quem sabe daqui um mês passa, quem sabe daqui 2 meses se resolve, mas um mês passa, 2 meses passa e não se resolve.
final de ano, festas, acostumado a ter comunhão, festas, acostumado a se abraçar. Primeiro ano para este é muito difícil, porque uma pessoa que gostava de participar das festas, de tudo aquilo que era cultural, já não pode mais participar das suas festas e de sua cultura, e muito menos se estivermos aqui diante de um pai, não conseguirá correr com o filho, não conseguirá atingir o alvo que ele tanto quis para a sua vida. Passa o primeiro ano desesperador, ano em que há um nó na sua garganta, ano que o seu estado emocional é desestabilizado. Se superar diante de acontecimentos traumáticos não é para qualquer um. Se superar diante de acontecimentos drásticos não é para qualquer um. Se superar diante de perdas irreparáveis não é para qualquer um. Se superar diante de traumáticos, diante de situações que aparentam ser irreversível, não é para qualquer um. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me trouxe com esta palavra para lhe dizer que o que você não consegue contornar, Jeová no momento certo vai dar um ponto final nesta grande batalha que você está dentro. Eu profetizo sobre a vida de quem Deus permite a ouvir esta palavra, que o Deus dos limitados descerá na terra dos viventes, alcançará a fé de alguém, ainda que você perdeu todas as suas expectativas, ainda que você perdeu todas as suas esperanças, ainda que você perdeu todas as suas convicções, o controle da sua vida. Talvez você buscou no médico uma palavra de mudança, ele não mudou. Uma palavra de novidade, ele não trouxe a novidade. Mas o controle da sua vida está nas mãos do poderoso de Jacó. Ele vai entrar nessa história, e o que é impossível para o homem é possível para o Deus que fez os céus e a terra. E eu profetizo que está chegando tempo novo, ainda que você não vê, ainda que você não enxergue, ainda que você não contemple, Deus há de mudar a história da sua vida. Deus há de mudar essa lágrima que corre dos seus olhos. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Bendito seja o nome do poderoso de Jacó. Sinto Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus, igreja, aqui. Oh Deus, eu sinto o Senhor aqui. Eu sinto o Senhor aqui. Primeiro ano, Jesus não agradou todo mundo. Não sou eu que vou agradar. Este homem também não vai agradar. O que parecia ser uma tristeza para muitos, você acha que para uma minoria não era um motivo de felicidade? Ao ver ele impossibilitado de se movimentar, ao ver ele impossibilitado de ter o seu direito, o seu acesso de ir e vir, a frustração nossa para alguns pode trazer uma alegria imensa. O choro de pesar, de tristeza para nós, para alguns, podem trazer um momento de contentamento, de alegria.
de satisfação. Primeiro ano é difícil viver as dependências de pessoas, sabendo que você tinha uma vida íntegra, uma vida estável. A aceitação de dependência, porque o texto diz que ele é paralítico. Ser submetido a pessoas, lhe dar banho, saber que em um dado momento ele estava bem. Seu raciocínio é difícil compreender. Existem situações que nos arremetem a cada humilhação, e aquilo faz com que nós vamos desacreditando cada vez mais, por não compreender e procurar uma resposta para sair daquele problema. Fica a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Fica a pergunta: o porquê que eu estou passando por isso? Fica a pergunta: o porquê deste processo? Não consigo entender. Pastor Zezinho, passa um ano, nada muda, a mesma situação. 2 anos, nada muda, a mesma situação. Não é que ele aceitou, porque aceitar ele não vai aceitar nunca. Mas a questão é que existem situações de processos, de dificuldade, que nos obriga, por não nos dar o direito de uma outra alternativa de saída, a conviver com aquela situação, mas aceitar é difícil de aceitar, porque você faz uma analogia, você faz uma reflexão e você vê que em um dado momento estava tudo bem, de repente agora está tudo mal. Então aceitar, não tem como aceitar. Mas ele vai criando uma escama para se sobreviver diante daquela situação. Mas o seu estado psicológico sempre afetado e se arrastando em uma cama. Passa-se 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Pedro está na região propagando o evangelho. Pedro está em Lida, na mesma região que mora este homem. E eu entendo, sabe o quê? Que quando Pedro ele chega até ir com os santos, com a igreja em Lida, só dele pisar o pé ali, é porque Deus já tinha uma história, é porque Deus já tinha um desígnio, é porque Deus já tinha um propósito a fazer na vida daquele homem. Pedro, ele chega em Lida. Uma história muito comovente, a vida de Enéas. Dentro desse contexto, os santos apresentam Enéas para Pedro. Pedro, ele se comove com a história de Enéas. Pedro, ele se compadece com a história de Enéas. E olha o que Pedro diz para Enéas: após 8 longos anos, Enéas, Jesus te dá saúde. O que Pedro está dizendo, o que você perdeu ao longo desses anos, Jesus te traz hoje. O que você perdeu ao longo dos dias, Jesus restaura nessa oportunidade. O que você perdeu ao longo dos meses, o Deus restaurador,
que viu a tua aflição, o Deus restaurador, que viu todas as lágrimas que caiu ao longo dos anos dos teus olhos, por conta de grandes tribulações que você passou. Hoje Deus traz esta palavra. Não importa o tempo, o processo que você passou, mas o que importa é a palavra que está sendo liberada do altar para a tua vida. Ele hoje te restaura, Ele hoje te renova, Ele hoje faz novidades sobre a história da tua vida. Tem novidade para a vida daquele que toma posse. Se tem, dê glória para que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Essa palavra é de restauração. O que você perdeu ao longo dos anos, Pedro está dizendo, Jesus te dá. Eu não tenho poder de te dar. Eu não tenho poder de te renovar. Eu não tenho poder de te trazer de volta. Eu não tenho poder de mudar a sua realidade. Mas eu quero ser um canal de bênção para a tua vida, para lhe dizer, Jesus te restaura o que você perdeu. Jesus renova a essência perdida. Jesus capacita a sua vida nesta ocasião. Eu não tenho poder de te tirar da história que você está vivendo, mas o nosso Jesus, aquele que me trouxe, aquele que me coloca diante de você, Ele tem o poder de mudar a tua história. Ele tem o poder de reverter a sua vida e trazer novidade. Vai ter cântico de vitória na sua vida, diz o Senhor. Aleluia! 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 Sabe o que é isso? Quando Pedro diz assim, olha, Jesus te dá saúde. Pedro em nenhum momento ele diz assim, olha, eu te dou saúde, porque eu não tenho poder de fazer nada por você. Mas eu tenho a palavra que te tira desse chão, oh glória. Eu tenho a palavra que te tira deste momento de aflição. Eu tenho a palavra que te tira dessa história de aflição. Eu tenho a palavra que te tira dessa depressão. Eu tenho a palavra que te tira desse chão. Eu tenho a palavra que te tira dessa cama. Eu tenho a palavra que te tira dessa prisão. Eu tenho a palavra que te tira dessa opressão. Eu tenho a palavra que te tira desta prisão que você está passando. O nosso Deus tem o poder de reverter a história. O nosso Deus tem o poder de fazer coisas novas. Hoje o Senhor visita a tua casa. Hoje o Senhor visita a sua vida. Hoje o Senhor muda a história da sua vida e te levanta com a palavra. Pelo poder da palavra vai ter renovo. Pelo poder da palavra vai ter cura. Pelo poder da palavra vai ter renovo e exaltação da parte de Deus. Só quem pode dar glória para Jesus. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue foi em todos os médicos. Os melhores ela investiu. Os melhores ela aplicou a sua verba, acreditando que eles poderiam curar. Por nenhum pudera ser curada. Mas quando se deparou com a majestade santa, quando se deparou com Deus Todo-Poderoso, quando se deparou diante da glória do leão da tribo de Judá, teve mudança para a vida dela. O que o Senhor quer dizer? Que o que o homem não consegue fazer, Deus entra na história e faz o sobrenatural. Vai ter novidade. Eu quero acreditar que tem pessoas que estão confiando nesta palavra, porque vai ter novidade sobre a sua vida.
isso. Jesus te dá saúde. O que você perdeu? O que te trouxe essa tristeza? O que te trouxe esse desespero? O que te trouxe essa angústia? Jesus muda a sua história. Eu sei que você tem vivido situações alarmantes. Eu sei que por uma situação, por uma experiência, você deixou sonhos de lado. Você deixou trajetos, ideias, pensamentos de lado. Eu sei que por conta de uma experiência, sua vida parou, sonhos parou, ideia parou, motivação parou. Mas pelo poder da palavra, a palavra que não cai por terra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que nós muitas vezes estivemos no chão, mas a palavra foi e nos levantou do chão. Por mais triste seja a sua história, não desista. Por mais triste que seja os traumas, as sequelas que essa provação te trouxe, não desista. Porque o Senhor hoje, assim como Ele trouxe no seu tempo certo, a palavra por intermédio do ministério de Pedro, mas a palavra foi certeira para a situação que Enéas estava passando, o motivo do teu desespero, o motivo da tua angústia, o motivo dessa sua solidão, o motivo desse transtorno, o motivo desse desespero, hoje te deixa, pelo poder triunfante da palavra que é liberada por intermédio do ministério de Pedro. Essa palavra vai ser liberada por intermédio do ministério que o Senhor me confiou, e eu profetizo: tem mudança chegando aí, tem novidade chegando aí, tem história de Deus para ser exercida sobre a sua vida, diz o Senhor. Meu Deus do céu. Encerra aqui. Jesus te dá saúde. É um desejado. É um desejado. É um desejado. Quando a gente desejamos saúde, é porque nós queremos ver a pessoa bem. Pedro está dizendo: Enéas, Jesus quer te ver bem. Esse é seu momento de se apegar na palavra que está sendo liberada do altar para a sua vida. E ele diz: Jesus te dá saúde, levanta-te. Ministramos a palavra, mas você tem por obrigação tomar uma posição. Ministramos a palavra, mas você não pode só ouvir e continuar no chão. Tem que ter mudança no seu comportamento. Você tem que sair desse chão. Levanta-te agora e mostrar esforço físico, mostrar disposição e força física. Levanta a sua cama. Deus está mostrando por intermédio dessa palavra que você pode ter triunfo sobre esses traumas, que você pode sair por cima de toda essa história que te colocou para baixo.
e fazer com que você continue vencendo, sendo mais forte, levando isso na sua memória, mas sem isso afetar a sua estabilidade, a sua saúde, que Cristo hoje coloca sobre a sua vida. Verso 35: e viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Depois desse vale, depois desse processo, depois dessa tempestade, depois desse vento que assoprou e que assolou, muita gente vai conhecer Jesus, porque o que era para morrer, Jesus foi lá e trouxe vida. O que era para perder, Jesus foi lá e trouxe renovo. O que era para ter acabado, Jesus foi lá e trouxe restauração. Vê, gente vai se converter através do teu testemunho, porque grande é a obra que Deus tem ainda sobre a tua vida nessa face da terra, diz o Senhor. Pastor Zezinho, Deus te abençoe. Creia nesta palavra. Como aquele homem disse, só uma palavra e o milagre que eu preciso acontecerá. Só uma palavra, o problema será solucionado. Só uma palavra, as portas serão abertas. Quando nós vamos para a igreja, a gente pode cantar, chorar, pular, mas se nós não tomarmos posse da palavra,